Gostaríamos que, após a introdução do tema, aqui pelo professor Agostinho dos Reis Monteiro, neste caso, que os colegas depois também, enfim, fizessem pedidos de esclarecimento, alguma coisa queiram ver mais desenvolvida, até que deem também as vossas opiniões, enfim, de professores que estão nas escolas e que vivem o dia a dia. Está na documentação que vos foi entregue à entrada, tem aí a informação principal. Portanto, eu dispenso-me de fazer uma apresentação muito longa. De qualquer modo, temos o gosto, e diria até o privilégio, de contarmos nesta primeira intervenção com o professor Agostinho dos Reis Monteiro. O professor Agostinho dos Reis Monteiro é doutorado em Direito Internacional da Educação, é professor no Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, que antigamente era o professor Agostinho dos Reis Monteiro, anteriormente era docente no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências. Entretanto, nos últimos anos houve uma reestruturação de unidades orgânicas e uma fusão com a antiga Faculdade de Psicologia, Ciências e Educação. E, portanto, há agora um maior acervo científico e o professor Agostinho dos Reis Monteiro faz parte, então, agora deste novo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. E, de facto, das poucas, das únicas pessoas que tem feito uma investigação sistemática em áreas da ética, de deontologia profissional, da profissão docente. Tem publicado, tem vários livros, mas várias obras publicadas, em editoras portuguesas e também muitas comunicações internacionais. E, digamos assim, o tema que vai agora abordar é a profissão docente, profissionalidade e profissionalismo. Desde 2011 que se realizam cimeiras internacionais sobre a profissão docente. Tiveram início nos Estados Unidos e a última foi há 2 meses no Canadá. Isto é inédito, cimeiras internacionais sobre a profissão docente, juntando governos, representantes das profissões, nomeadamente da Internacional da Educação, que é a maior federação internacional das profissões da educação, especialistas, enfim, representantes de vários países. Portanto, são verdadeiras cimeiras, de facto, dedicadas à profissão, mas são cimeiras onde se discute também, naturalmente, porque quando se discute a profissão docente, discute-se a escola, não é? A escola são professores são a escola, e, portanto, nessas cimeiras o que se discute, de facto, é o futuro da escola, é o futuro da profissão, o presente e o futuro da profissão, porque, na realidade, a profissão docente pode-se dizer que é a segunda mais velha profissão do mundo. Mas a verdade é que hoje se coloca esta questão. É uma profissão com futuro. A primeira continuará a ter futuro, de certeza, mas a profissão docente é uma interrogação que neste momento está. De resto, enfim, a própria Internacional da Educação, recentemente, há 2012, encomendou um trabalho a um ilustre académico do Reino Unido sobre justamente o tema do futuro da profissão docente. Portanto, é um tema que está na ordem do dia. Claro que não é uma questão que nos interessa, a maioria de nós diretamente, porque vivemos o presente da profissão e por isso também não é aqui o tema, não é um tema que eu vou abordar, não vou tentar propriamente aqui propor alguma resposta sobre o futuro
da profissão docente, vamos examinar, enfim, o seu presente, e eu não vou propriamente, de facto, repetir o que está aí no dossiê. Tenho um texto que tem as ideias principais, enfim, sobre este tema que eu decidi abordar neste tema. Eu vou comentar e destacar algumas o mais brevemente possível, para depois, se tivermos de facto o tempo de conversarmos, se tiverem interesse nisso, porque é sempre uma parte muito interessante destes encontros, é esse debate que se pode fazer e, enfim, esclarecer melhor ou aprofundar melhor alguma questão que interesse mais às pessoas que estão aqui presentes. Portanto, é um tema muito vasto, muito calcula, não é? A questão da profissão docente. A primeira ideia que há que destacar é que a profissão docente sofre de um paradoxo e é vítima de uma contradição. O paradoxo é este: é socialmente uma profissão muito valorizada, mas pouco prestigiada. Isso resulta dos estudos internacionais, nacionais, sobre a profissão docente. A contradição é esta. Hoje, e nestas cimeiras e muitos documentos internacionais, política nacional, afirma-se que, efetivamente, e há um consenso universal sobre isto, que a qualidade da profissão docente é o principal fator da qualidade da educação. Mas depois os governos não tratam a profissão docente de acordo com esta proclamação. Pelo contrário, por vezes, não só não tratam bem, como até tratam mal. E daí que também duas conclusões, talvez as principais, de relatórios internacionais e nacionais sobre a profissão docente, incluindo relatórios da OCDE, é que a profissão docente está, isto estamos a falar na maior parte dos países do mundo, claro. Há sempre exceções, enfim, a situação não é igual em toda a parte, mas de um modo geral é uma profissão que está em declínio, e aquilo que os professores e professoras mais sentem é falta de reconhecimento. Não se queixam tanto de, digamos, serem mal pagos, embora, claro, haja países em que a situação é de miséria, onde se pode falar autenticamente de professores pés descalços. Mas, mesmo em países considerados desenvolvidos, os professores não se sentem devidamente reconhecidos. Subjacente àquilo que se pode chamar o estado geral de degradação da profissão, está um problema crónico da literatura pedagógica, que é o problema da identidade da profissão docente. Que profissão é esta? E o problema da identidade, no fim de contas, é o problema da profissionalidade e do profissionalismo da profissão docente. E aqui nós entramos num domínio, enfim, controverso, que é o domínio, enfim, da sociologia das profissões, o conceito sociológico das profissões, porque a sociologia das profissões nasceu no mundo anglo-saxónico a partir da distinção entre ocupação e profissão. E daí a partir daí se desenvolveu o chamado paradigma profissional. No entanto, na sociologia europeia e no resto do mundo, não se faz propriamente essa distinção entre ocupação e profissão, mas à luz desse paradigma profissional, da sociologia clássica das profissões, a profissão docente é considerada uma semi-profissão, não é considerada uma profissão no sentido pleno, no sentido mais denso do conceito. Esta divergência, esta oposição entre estas orientações sociológicas, julgo que pode ser superada através do conceito de profissionalidade, que é um conceito que também não tem uma definição unívoca, enfim, consensual na sociologia das profissões, mas que eu utilizo distinguindo de profissionalismo justamente para superar esta querela
esta diferença, se há diferença entre ocupação e profissão, o que é que efetivamente distingue profissão de ocupação, porque é que só algumas profissões conseguem o estatuto de profissão, portanto são questões da sociologia das profissões que eu julgo que podem ser superadas a um nível, portanto, superior pelo conceito de profissionalidade, que também tem a vantagem de proporcionar critérios para definir o que é profissionalismo, que é outro termo, enfim, que é utilizado de uma forma, enfim, por vezes vaga e que tem acessões, enfim, variadas, neutras, positivas, mas é um termo que se pode aplicar, por exemplo, também à vigariça, à ladroagem, não é? Os carteiristas são profissionais, quando conseguem exatamente ali no metro furtar aquele número de carteiras, conseguem furtar, isso é profissionalismo, quer dizer, fazem bem o seu trabalho. Portanto, há este sentido básico e moralmente, não digo moralmente neutro, mas de profissionalismo, e claro que não pode ser utilizado do mesmo modo, enfim, nas profissões honestas, digamos, e sobretudo nas profissões superiores. Por outro lado, também, este conceito de profissionalidade permite uma abordagem apropriada da identidade da profissão docente. Porque a profissão docente tem características que a distinguem, para todos os efeitos, digamos, para o bem e para o mal, que a distinguem, a profissão docente em particular, que a distinguem de outras profissões análogas. E, portanto, não se pode tentar abordar a identidade profissional desta profissão com os mesmos critérios das outras profissões, tentando macaquear as outras profissões. A profissão docente deve ser abordada de acordo, a questão da sua identidade deve ser abordada de acordo com as características que a distinguem. Como se diz aí no texto que foi distribuído, o fator principal da profissionalidade é o conteúdo identitário de uma profissão, e esse conteúdo identitário é que fornece o critério daquilo que é ou deve ser o profissionalismo. E as profissões principais nas sociedades têm, como aí se explica, têm um triplo conteúdo identitário que diz respeito aos seus saberes especializados, aos seus valores fundamentais e às qualidades dos seus profissionais. E à luz dos fatores de profissionalidade que estão aí identificados no texto que tem à vossa disposição, eu concluo, enfim, resumo o estado da profissão docente deste modo. A profissão docente é uma grande profissão, mas não tem uma grande profissionalidade e não tem um profissionalismo admirável. Enfim, está melhor explicado aí no documento, eu não vou repetir o que está aí. Destaco esta ideia de que as profissões principais aplicam saberes mais ou menos especializados ao serviço de valores e interesses individuais ou coletivos, e estes saberes, nomeadamente, conferem a essas profissões um grande poder e uma grande responsabilidade. O poder das profissões é um tema também da sociologia das profissões. E daqui concluo, e se conclui, porque isso também é uma conclusão de sociólogos das profissões, mas particularmente em relação à profissão docente, que só há verdadeiramente profissionalismo quando profissões como estas
com este poder, com esta responsabilidade, controlam o exercício do seu poder. E controlam-no, sobretudo, através da consciência, da proclamação pública e do compromisso público com os chamados valores fundamentais da profissão. E as principais profissões entre nós, e noutros países são ainda mais numerosas, fazem-no através de um organismo de autorregulação profissional. Entre nós, a forma típica de autorregulação são as ordens profissionais, mas o conceito de autorregulação é mais amplo do que o conceito de ordem profissional, e onde existem, porque já existem organismos de autorregulação das profissões de educação, da profissão docente, tem outras características, porque efetivamente a profissão docente tem características, digamos, que não encaixam bem no modelo que nós conhecemos de ordem profissional. Mas, portanto, o conceito geral é o conceito de autorregulação, é o conceito de uma profissão que se governa a si própria, que cuida de si, através da delegação de poderes públicos, num estatuto, e se não o fizer bem, esses poderes podem ser retirados, porque esses poderes são delegados, são poderes públicos. E é um pouco o que está a acontecer atualmente com a Ordem dos Advogados, que o Ministério está a retirar, neste momento, alguns poderes à Ordem dos Advogados, enfim, devido a divergências, nomeadamente entre a Ministra da Educação e a Ordem. E em países anglo-saxónicos já aconteceu com a medicina e também com o direito, em que, devido a escândalos públicos de falhas da autorregulação, o poder público reassumiu poderes de regulação das profissões, digamos, como que pressionado pela opinião pública. E, portanto, a autorregulação, e esta é uma diferença que deve ser sublinhada em relação ao sindicalismo, é que a autorregulação é feita no interesse público e não no interesse dos profissionais, não é? Como os sindicatos existem para a proteção dos direitos sociolaborais dos profissionais e económico-laborais dos profissionais. Um organismo de autorregulação, uma ordem, não. Existe para a proteção do interesse público, na medida em que se reconhece que os profissionais estão melhor preparados, em melhores condições para o fazer do que um organismo burocrático de qualquer ministério. Portanto, nestas profissões, e como disse, isto é reconhecido, aquilo que constitui verdadeiramente o núcleo, a espinha dorsal do profissionalismo, é a dimensão deontológica da profissão. Fala-se de profissionalismo ético, neste caso. Porque é através dessa dimensão, de facto, que a profissão se constitui garante dos valores que estão em jogo, do interesse público que está em jogo no exercício da profissão pelos seus profissionais e, portanto, na utilização, na aplicação dos saberes profissionais que podem, de facto, ser bem ou mal aplicados e por isso é que a dimensão deontológica como digo aí no texto, é a alma do profissionalismo. A deontologia é a alma do profissionalismo. E a autorregulação é uma insígnia de profissionalidade. E é por isso que muitas profissões lutam, fazem lobby, fazem pressão, campanha, para serem profissões autorreguladas. Creio que é esta a ideia que está na origem da Para-Ordem. A última profissão, creio que em Portugal conseguiu esse estatuto, também lutou muito tempo por ele, foram os psicólogos. Conseguiram a sua ordem profissional em 2008, creio. Foi a última profissão entre nós a obter esse estatuto de autorregulação. Por isso, a plenitude do profissionalismo, de uma profissão qualquer, compreende
a consciência, a ciência, a consciência e a excelência dos seus profissionais. Portanto, trata-se de ciência, trata-se de saberes, trata-se de consciência, trata-se de valores e trata-se de excelência, trata-se de qualidades dos seus profissionais. E é por isso que nos textos de deontologia das várias profissões fala-se sempre do dever de cada profissional de exercer a profissão de um modo que prestigie, que dignifique a profissão, porque os profissionais, de facto, são imagens concretas, visíveis, próximas da profissão. E não só no exercício da profissão. As deontologias também dizem que os profissionais se devem comportar de um modo compatível com a dignidade da profissão, mesmo fora do exercício da profissão. E devem também, portanto, agir de acordo com os valores da profissão, também fora do seu exercício. Há, por exemplo, a jurisprudência do Supremo Tribunal do Canadá a este respeito. E, por exemplo, recentemente aquele caso daquele professor da Faculdade de Economia do Porto que teve aquela afirmação sobre os imigrantes que tentam fugir da África e vir para a Europa e que morrem no Mediterrâneo, e ele proferiu essas afirmações, que a solução era a solução final, era o extermínio, era liquidá-los, era dar cabo deles, enfim. Um professor a falar destes termos, isso não pode ficar impune, porque um professor é um representante da autoridade do Estado, da autoridade pública. E por isso pode ter como pessoa na cabeça as ideias que quiser, os valores que quiser. Como profissional, como professor, está obrigado aos valores constitucionais. E, portanto, não pode fazer afirmações dessas, mesmo fora do exercício da profissão. Claro que também a este propósito, portanto, esta conversa leva-nos sempre cada vez mais longe, assim, ainda há dias também a notícia de que uma professora aqui da Faculdade de Direito escreveu um mail aos alunos a insultar, em particular, uma aluna, a insultar mesmo, porque ela tinha proposto, ou se tinha oposto a que um teste se realizasse fora do tempo de aulas, e a professora, enfim, disparatou, não é? E-mails, não é? Enviados a todos os alunos. Portanto, esta questão da ética profissional, da deontologia, é uma questão tão importante no ensino superior como em todos os níveis de ensino, a educação pré-escolar, etc. Portanto, não podemos reduzir o profissionalismo, às vezes já ouvi, já me aconteceu ouvir professores dizer: eu chego à escola, pego o livro de ponto, vou dar as minhas aulinhas, volto a pousar o livro de ponto, vou-me embora, sou profissional. Não, o profissionalismo não é isto. O profissionalismo não é isto, e muito menos o profissionalismo docente. O profissionalismo docente tem uma densidade que não tem noutras profissões, de tal modo, como se diz no texto, pode-se considerar que a profissão docente e as profissões de educação em geral são as mais éticas das profissões. Há dias, portanto, ainda já neste mês de maio, realizou-se um Fórum Mundial de Educação na Coreia, Fórum Mundial de Educação 2015, que adotou uma declaração intitulada Educação 2030, para uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e a aprendizagem ao longo da vida para todos. Este Fórum Mundial da Educação na Coreia vem na sequência de dois outros grandes fóruns. A Conferência Mundial de Jomtien, em 1990, e o Fórum de Dakar de 2000, em que a chamada comunidade internacional se comprometeu com princípios e objetivos de longo alcance, mas claro que nunca são cumpridos, e por isso é que de tempos a tempos estes fóruns mundiais têm de reafirmar, reunir para reafirmar esses compromissos. Mas eu cito esta declaração porque nela se reafirma, para destacar duas ideias desta declaração. Ela reafirma, e portanto, este fórum participado por representantes dos Ministérios da Educação, das organizações internacionais, de toda a parte do mundo. Portanto, são verdadeiros fóruns mundiais que reúnem os mais altos responsáveis
institucionais e governamentais em matéria de educação, portanto, não é uma reunião qualquer. E aí se reafirmou, essa declaração reafirmou que a educação é um bem público, um direito humano fundamental e uma base para garantir a realização de outros direitos. E foi assegurado que os professores e professoras, educadores e educadoras serão capacitados, adequadamente recrutados, bem preparados, profissionalmente qualificados, motivados e apoiados no quadro de sistemas bem financiados, eficientes e governados com eficiência. A realidade, porém, é que, como nós sabemos, a chamada política de educação neoliberal, isto não é um slogan, isto é uma realidade, a política de educação neoliberal que predomina no mundo é uma amputação tanto da plenitude do conteúdo normativo do direito à educação como da plenitude da missão da escola e da plenitude da profissão docente. Isto, enfim, levar-nos-ia também muito longe, o PISA, os testes PISA e as coisas, tem a ver com esta política neoliberal que tem provocado escândalos nos Estados Unidos, um que foi julgado recentemente e com consequências até pesadas, mas enfim, não temos tempo para abordar isso. O que eu queria sublinhar, destacar, para concluir rapidamente, é que os principais responsáveis, juridicamente e politicamente, pela satisfação do direito à educação, são naturalmente os Estados no direito internacional, mas o direito à educação é também o valor nuclear das profissões da educação. Isto quer dizer que, se os governos não cumprem as suas obrigações jurídicas e políticas em relação ao direito à educação, os professores e professoras não ficam desobrigados das suas, que são, principalmente, que constituem a substância das suas obrigações deontológicas, da sua deontologia, porque, rigorosamente falando, um professor e uma professora não são responsáveis, em primeiro lugar, perante quem dirige a escola, perante os diretores da escola, nem sequer perante o Ministério, mas perante os educandos, perante os estudantes, perante o seu direito à educação. E é isso que as deontologias que existem no mundo consagram, é esse primado do interesse superior do educando, a deontologia como conceito do interesse superior da criança, que é o educando por excelência, a criança no sentido da Convenção sobre a Criança, que é o ser humano até aos 8 anos, portanto, a idade da escolaridade. Portanto, se os governos não cumprem as suas obrigações, os profissionais da educação, em particular professores e professoras, não ficam desobrigados de cumprir as suas, e a sua obrigação principal não é perante quem dirige a escola, não é perante o Ministério, é perante os sujeitos do direito à educação, que são os seus alunos, que são os seus alunos e as suas alunas, portanto, as crianças no sentido genérico da Convenção, que é o ser humano até aos 18 anos. Portanto, os valores principais de uma deontologia da educação não são propriamente os valores de funcionalismo público, são os valores, sobretudo o valor e os valores ligados ao direito à educação. E se o Estado, se os governos não cumprem as suas obrigações, os profissionais não ficam desobrigados de cumprir as suas. Daí a importância
da deontologia nesta profissão e daí a importância da sua autorregulação para realizar o seu valor e os seus valores e, portanto, daí a importância das profissões de educação e, em particular, a profissão docente ter autonomia que só lhe pode ser dada por um organismo de autorregulação profissional, tipo ordem, mas que, como já referi, não tem que ter necessariamente as características de uma ordem, porque já existem estes organismos em vários países de todos os continentes e têm outras características. São organismos de autorregulação, mas com características adequadas à educação. E uma das características da autorregulação e um instrumento essencial da autorregulação é, naturalmente, a deontologia da profissão, que deve ser adotada pela própria profissão, que deve ter, enfim, força de lei, e, portanto, isso implica que uma autonomia da profissão que, enfim, faça com que a profissão, de facto, tome conta e seja o garante do seu valor e dos seus valores, que são valores que decorrem daquilo que é o direito à educação dos educandos. Portanto, esta é a ideia principal, são as ideias principais em volta das quais anda o conceito de profissionalidade e profissionalismo e que são essenciais para que a profissão, para que os professores e professoras, educadoras, deixem de ser simples funcionários públicos e se tornem verdadeiramente profissionais e profissionais do direito à educação.